seja bem-vindo ao nosso Algo a Mais. E olha, põe a mais nisso. Hoje a gente vai ter estreia no nosso programa, gente. Eu fiquei aqui estudando o que ia fazer, mas como eu falei para vocês no programa de ontem, novidades viriam. E aí, eis que então hoje nós teremos uma mega super novidade. E aí é o nosso estreia de quadro novo no programa Algo a Mais. Mas antes de mais nada, vamos então, o que mais nós teremos hoje? Vamos falar do quadro Na Cozinha, que é o nosso quadro delícia, sobre arroz e feijão. Quem é que não gosta, né? Ô, gente, eu fico pensando, a pessoa fala assim, tô de dieta, não como feijão, não como arroz. A pessoa não sabe o que está perdendo. Diminui, mas continua comendo, né? Porque o trem é bom demais, fala a verdade. Eu sou, assim, suspeita, porque eu gosto de arroz, eu gosto de feijão puro, feijão com arroz, arroz com feijão, tutu de feijão, farofa de arroz, sei lá, qualquer coisa, mas sempre tem que ter alguma coisa desses dois juntos. Então, ó, o quadro hoje, então, vamos falar sobre essa duplinha que tanto faz para a cozinha brasileira e que lá fora são poucas as pessoas que conhecem. E quando vem para cá, quando aprende a gostar, gente, quer levar para casa. E, falando em levar para casa, a gente, então, hoje tem estreia no quadro chama Mais de Tudo. Por que mais de tudo, gente? Porque sempre vai ter uma novidade, tem uma coisa diferente. E a nossa estreia hoje não poderia ser melhor. Cristiano Silva, lembra dele? Aquele rapaz, o mestre do Kung Fu, aquele lá que eu fui lá e paguei mico na academia? Pois é, estará conosco hoje aí fazendo um negócio muito legal. E a partir de então, nesse quadro Mais de Tudo, a gente vai ter sempre algo a mais para mostrar para vocês. Então, ó, fica ligado, pega a sua água, o seu café, prepara já um lugar aí na sala para vocês aí depois fazer os movimentos aqui, porque o nosso Algo a Mais está só começando. Beleza, conforto, bom gosto e muita elegância. Tudo isso você encontra em Maíra Design, com condições especiais de pagamento e o menor preço do mercado. Faça uma visita a uma das lojas de Maíra Design e conheça todas as novidades que podem transformar a sua casa em um novo ambiente. Fale com a Maíra. No coração de Araçatuba, nasceu um sonho. E movido por uma imensa paixão, esse sonho cresceu, rompeu os muros, encontrou o futuro. E o futuro é hoje, o futuro é já. E então, vamos mudar o mundo através da educação? O nome do sonho? Colégio Judá. Cliente Bradesco agora faz tudo num Pix. Paga num Pix. Recebe num Pix. Transfere num Pix. Cadastre-se no app Bradesco e faça tudo de graça, num Pix. Abastecer seu carro com produtos de qualidade? Você pode sempre contar com a rede de postos Uni. Combustíveis com rígido controle de qualidade e atendimento nota 10. Posto Uni 1, 2 e 3, em Araçatuba e Birigui. Nós trabalhamos para a sua satisfação, porque queremos estar sempre ao seu lado. Estamos de volta e aí, agora, nesse exato momento, nós temos então estreia. E é uma estreia
que vocês não têm noção o quanto isso é bom. Já falei para vocês aí no bloco anterior que Cristiano Silva estará aqui conosco, né? E, gente, eu já vou antecipar que eu já praticamente falei assim para ele, e se você ficar mais vezes aqui com a gente, né? Sabe, tipo, parceria? O que vocês acham? E aí, gente, sabe o que é o melhor de tudo? Ele topou. Então, eu vou deixar vocês na agradável companhia e assim, aproveita, gente. E vocês, se fosse vocês, já pegava assim, então, como eu falei, abre um lugar aí na sala, tira, sei lá, onde você estiver assistindo e faça esses... Eu não sei se posso chamar de golpe, se isso é uma dança. A gente vai aprender junto. Bora lá, então? Vem aí para vocês, então, Cristiano Silva. E aí, eu nem sei o que a gente vai fazer, porque eu vou deixar que ele fala para vocês. Bora? É uma honra para mim o convite da Helena para que nós possamos juntos conhecer um pouquinho mais sobre a modalidade na qual eu pratico há alguns anos, né? Então, eu gostaria de começar o seguinte, antes de me apresentar, para quem não conhece, eu sou o Shifu Cristiano Silva e esse é o Senrin Gustavo, né? Essas terminologias é muito utilizada dentro do Kung Fu tradicional para designar, né, o mestre, o professor, os alunos, porque nós temos um convívio familiar, né? Então, no meu caso, a palavra Shifu significa pai-mestre e Shirin significa o grande irmão mais velho. Seria uma espécie de o braço direito do pai, né? E dentro do Kung Fu tradicional, nós temos esse ambiente familiar e para poder ajudar você nesse conhecimento aprofundado do Kung Fu, aproveitando o programa, gostaria de dizer para você que a palavra Kung Fu significa tempo e habilidade, ou habilidade ao tempo, né? E a palavra arte marcial significa Wushu, por isso que você vai ver muito nas associações, nas academias de Kung Fu, a escrita Kung Fu Wushu, que significa tempo e habilidade das artes marciais, que designa a arte marcial chinesa, né? Então, nós vamos passar para você aqui hoje um pouquinho sobre esse início do Kung Fu. Nós temos o primeiro procedimento, que é o cumprimento, a saudação, né? Então, para você, um olá, ni hao, né? E nós sempre nos cumprimentamos como o Qin Lai. O que é o Qin Lai? Qin Lai, em chinês, significa saudar ou saudação. Então, é o punho direito fechado, mão esquerda aberto, a unção das duas, nós temos o Qin Lai. E assim, nós iniciamos a nossa aula e, às vezes, sempre professor-aluno, né? Para um pedido de licença, né? Então, ao contrário de nós brasileiros que sempre chamamos ou adentramos aos lugares e estamos perdendo aquela essência do início da nossa vida, que a gente sempre pedia licença para entrar em algum lugar, o chinês conserva isso até hoje, né? Então, tudo para ele pede licença. Então, o cumprimento é uma espécie de licença para iniciar e quando nós terminamos é um muito obrigado ou licença para se retirar, né? Então, esse é o significado do Qin Lai, né? E também na filosofia tem um significado das mãos, né? Que é os mestres protegendo os seus discípulos, ou o sol e a lua, né? O maior sobre o menor, o positivo sobre o negativo, como vocês devem ter visto aí em alguns filmes, como um filme de Jet Li muito famoso que chama Romeu Tem que Morrer, e você vai ver que ele está dessa forma aqui, a performance dele, ele está numa postura basicamente assim, que significa o quê? Não ultrapasse o limite da minha paz, senão você vai encontrar a guerra. Então também tem significado de paz e guerra, né? Que é o símbolo, o positivo e negativo se transforma em luz, né? Em energia, tá bom? Então, dando continuidade ao nosso conhecimento de hoje, o Kung Fu tem uma base, tudo voltado à natureza, né? E nós fazemos parte de uma franquia muito famosa, que é a família Lan. Ela fica em Fushan, na China. O nosso grão-mestre chama Lan Chun-Sin, o nosso Sigun, que é o avô-mestre. E o meu pai-mestre é o Richard Leutz, da cidade aqui de Bauru, muito próximo da gente. E nós fazemos parte da Associação Garra de Tigre de Kung Fu Wushu, ok? Nós vamos apresentar um pouco para vocês sobre esses movimentinhos da mão, né? Para você entender um pouco esse princípio, né? Então, no Kung Fu Hungar, nós usamos muito tigre e garça, né? Já vinha até na logo da família Lan, o tigre e garça escrito
dentro de um triângulo, né? Uma espécie de um diamante. Tá? Aqui nós temos a palavra em chinês escrito Hu Rock, que significa Hu, tigre, Rock, garça. Então, o tigre com a sua força e a garça com a sua suavidade, com a sua tranquilidade, com o seu equilíbrio, né? Então, nós temos os dois lados, a força, a rigidez, a leveza, a suavidade, tá ok? E nós vamos ensinar para vocês hoje algumas das técnicas iniciais que nós ensinamos dentro do meu projeto, chama Projeto Brasileiro de Kung Fu, né? Que é PBKF. Aquele que gostaria de saber um pouquinho mais é só entrar no Google Maps aí, digita PBKF e você vai ver que tem 3 unidades aqui em Araçatuba para atender você, tá bom? Então, a primeira coisa que nós gostaríamos que você se posicionasse aí é mão esquerda à frente, mão direita atrás, e eu vou ensinar para vocês uma das técnicas que você vai aprender dentro do Projeto Brasileiro de Kung Fu, que é, imagine que você está submerso, está dentro de uma piscina ou dentro do mar, e nós vamos praticar uma técnica que chama bater na água. Então você vai bater a mão na água, passar a outra mão por cima e bater a outra mão também. Então primeiro a mão da frente, depois a mão de trás. Então essa técnica chama bater na água, 1, 2. Lembrando-se que essas técnicas é um projeto adaptado para que a criança entenda um pouquinho melhor sobre o procedimento de defesa pessoal. Daqui a pouco nós vamos entender por que da técnica bater na água. Então vamos lá. Bater na água, ó. 1, 2. Por que minha mão na frente? Para manter o adversário afastado de mim. Se eu estou lutando aqui com o Senhor Gustavo, eu mantenho ele afastado de mim. Tá ok? E a técnica bater na água significa que se ele vem me atacar ou me agredir de alguma forma, eu me defendo com essa técnica, bater na água, né? Se eu ataco ele, ele também bater na água é uma técnica eficiente para poder ter uma defesa inicial. Isso não significa que é tudo que o Kung Fu tem a te oferecer, a te ofertar. Não, tá? Então nós temos aí o bater na água. E a segunda técnica nós temos o tirar mosquito do nariz, né? Por que isso? Imagine que tem um mosquitinho vindo no seu nariz, geralmente você não faz isso aqui, né? Ó, você não tenta segurá-lo ou retirá-lo da sua direção. Assim é a técnica tirar mosquito do nariz. Você tira, né, o mosquitinho do nariz. Essa mesma técnica, na hora de você aprender o golpe, significa que alguém está tentando te agredir e você está tirando o mosquito do nariz. Então, a técnica tem a ver tudo com o que é natural, tudo que você usa no seu dia a dia. Então, tirar mosquito do nariz. Aí ele me ataca, tirar mosquito do nariz. É muito importante porque no Kung Fu vai te ensinar que técnica é tudo aquilo que eu faço sozinho. Se eu estou fazendo sozinho, é técnica. Se eu estou fazendo com alguém, é golpe. Então, o mesmo movimento sozinho é técnico. O movimento com alguém é golpe. Ok? Então, essa é a diferença entre técnica e golpe. Tá ok? Então, é muito importante para que você aprenda esse início e nós vamos passar para você ir treinando em casa. Você vai ficar frente um para o outro, caso vocês estejam em 2 pessoas. Se você estiver sozinho, você só vai fazer tecnicamente, bater na água, tirar mosquito do nariz. Se você estiver com alguém, você vai fazer. Ele vai te atacar barriga e vai te atacar peito. Tá? Então são 2 socos na barriga, 2 socos no peito. Então, quando essa pessoa te ataca, você vai usar embaixo, bater na água, em cima, tirar o mosquito do nariz. Então, 1, 2, 3, 4. Como vocês estão em 2, você vai contragolpear e o parceiro do outro lado que vai defender, ó. 1, 2, 3, 4. Aí agora ele me contra-ataca. 1, 2, 3, 4. Ok. 1, 2, 3, 4. Ele me ataca. 1, 2, 3, 4. Eu ataco. 1, 2, 3, 4. Ok? Lembrando-se que o meu ataque, independente, pode ser no abdômen ou pode ser no tórax, eu posso utilizar a mesma defesa? Sim.
Eu posso utilizar a mesma defesa, mas é muito importante para o aprendizado, principalmente da criança, que quando eu ataco a barriga, ele aprenda a bater na água. E quando eu ataco do tórax para cima, ele aprende a tirar mosquito do nariz. Essas técnicas iniciais eu posso, com a palma aberta, porém eu posso utilizar com o estilo animal. Então vamos aprender no tigre. Tigre, abra os seus 5 dedos, bem abertinho, e fecha, sem fechar as articulações da falange. Aqui, ó, somente, tá? Desta forma aqui. Então o tigre vai ficar desta forma aqui, ó, tá bom? A pegada do tigre, né? A garra do tigre, ok? E eu vou usar como ataque esse Lzinho da mão, ou o antebraço pelo lado de dentro ou pelo lado de fora. Então vamos aprender o que nós aprendemos no estilo chamado Hungar. Então primeiro, utilizando o tigre, defesa para dentro. Ó. Defesa para dentro. Defesa para dentro. Defesa para dentro. Então 1, 2. 1, 2. 1, 2. Agora a defesa para fora, utilizando o antebraço. Então eu defendo aqui, ó. Defesa para fora de mim. Para fora de mim. Aqui para dentro de mim. Aqui para fora de mim. Ok? Então, para dentro de mim. Para fora de mim. Ok? Então, utilizando o tigre. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, como isso sairia num ataque? Por exemplo, ele está tentando agarrar minha garganta. Eu tiro 1, 2. Ou posso utilizar o 3 e o 4. O 1, o 2 seria apenas para mim se safar desse ataque. Ok? O 1. O 1 e o 2. O 3 e o 4, além de eu me safar, seria para me contragolpear. Então eu retiro o ataque dele para contragolpear. Ou eu posso usar o 1 e o 3 consecutivamente, né? Ele vai me atacar, eu defendo, abaixo a mão para agarrá-lo na garganta. Então já é uma defesa pessoal mais complexa. Vocês observaram que eu comecei no básico, bater na água, tirar mosquito, mas eu implementei já o tigre, né? Já implementei uma outra defesa que é um pouquinho mais intermediária, já com agarramento, tá? Para uma futura torção, né? Uma torção articular, ok? Muito utilizado aí pela área militar, né? Para conter alguns indivíduos, ok? Então, a arte marcial, ela tem essa complexidade com o treino, né? Você tem que estar treinando, se dedicando todos os dias, né? Eu digo que isso é eterno, não é uma coisa que você começa hoje e amanhã você já virou o Jaspion, de hipótese alguma, né? Mas que ao longo do tempo você vai criando uma certa afinidade com essa arte marcial, tá ok? Uma das coisas que nós vamos deixar para você hoje também é sobre uma pequena defesa pessoal muito fácil, principalmente para as donas de casa, ou para que nós estamos numa época onde o confinamento, mediante algumas notícias, né, estão dizendo que aumentou aí a violência doméstica, né? Então, em compartilhamento a isso, quando você, mulher, for agredida por um indivíduo mais forte que você, com as duas mãos aqui, né, ó, primeira coisa que você vai fazer, manter a calma, a tranquilidade, usar o tigre, que vocês têm unha, vocês têm bastante coisa boa aí para utilizar, né? Às vezes tem até acessórios na unha, e você pode utilizar isso a seu favor. Você vai utilizar a sua unha para colocar nesses tendões do pulso, tá observando? Ó? Nesses tendões aqui do pulso. Então, quando a pessoa te agarrar, você vai colocar a mão, né, sobre, para forçar aqui e fazer com que essa pessoa abaixe o trapézio, tá bem? Para colocar seu peso sobre essa pessoa, para ela abaixar um pouquinho e facilitar a sua defesa pessoal. Então não basta só você segurar e tentar puxar, porque se essa pessoa for forte demais, você não consegue se safar. Então fica assim, diagonal assim. É muito importante que na hora que você
apoie. Caso você não tenha força, primeira coisa, você pode usar os seus antebraços para poder forçar a pessoa aqui para baixo. Por mais que ela seja forte, um pouquinho ela vai flexionar. A partir disso, você segura o pulso e traz esse pulso para fora. Você puxa para fora, tá? Contra o indivíduo. E aqui vai depender de você, de se deslocar um movimento sobre ele mesmo, ou correr, pedir ajuda, vai depender de você. A princípio, o movimento é esse. Você segura, torce e leva contra a pessoa. Se caso essa pessoa for pesada, como eu disse para você, primeiro, o antebraço sobre a articulação do cotovelo, ó. Trouxe ela para você, imagine aquela dor de barriga, né? Então, a gente tem costume de falar isso para as crianças. Tá com dor de barriga? Puxa a mãozinha, grudei, puxei para fora, né? Aqui eu posso uma joelhada, aqui eu posso uma cotovelada. Então, vai depender da situação e do momento que você está passando como agressão, tá bom? Então, espero que vocês estejam gostando dessa aulinha. Acompanhem a nós aqui no Algo Mais. Estaremos nas próximas semanas passando mais novidade. E para você que gosta de Tai Chi Chuan, né? Em breve nós vamos fazer uma aulinha aqui de Tai Chi para você aí que nos acompanha e admira o nosso trabalho, tá bom? Quero agradecer não somente a Helena, mas todos os que estão nos bastidores do Algo Mais, ajudando nessa nova parceria, né? Agradecer a todos, aos meus familiares, ao meu filho, para quem não conhece, é o meu filho, Sirrim Gustavo, e a todos os nossos alunos que nos acompanham nas redes sociais e que nos acompanham também aqui no Algo Mais. Desejo a vocês uma feliz semana, que Deus vai abençoar a todos. Aí você faz uma posição de sentido assim, saudação de Kim Lai. Aí isso, Zai Chen. Zai Chen significa tchau, até logo, até a próxima. Brechó Cabide Chique. Aqui você encontra roupas de marca e com ótima qualidade, além de um excelente atendimento. Não deixem de conferir a nossa promoção do momento, peças de R$10 a R$50. Siga no Instagram Cabide Chique 454 e faça seu agendamento pelo telefone 18 99783 2888 e faça-nos uma visita no endereço Rua Baguaçu 454. E eu estou aqui na Remac, que oferece a você há 32 anos o que há de melhor em móveis para escritório. Passe aqui na Avenida Mário Covas, 2925, no bairro São João. E o telefone para você, 3623-2528. E tem também o WhatsApp. O WhatsApp, você pode ser atendido aí personalizado. É um atendimento personalizado. Anota aí, 99600-1593. 99600-1593. E ainda tem as melhores formas de pagamento. Você pode fazer em até 10 vezes no cartão. Aproveite, venha para a Remac e tenha tudo o que há de melhor no mundo, que você vai ver no mundo aí, ó. Com as melhores formas de pagamento, você vai ter aqui na Remac, Avenida Mário Covas, 2925, no bairro São João. E ainda, você tem o conforto de ter um estacionamento aqui na frente, maravilhoso para você colocar o seu carro. Tem 2 endereços para você entrar, aqui na Mário Covas, 2925, e também na Rua Guapeí, número 660. Então, se você quer o melhor para o seu escritório, passe aqui na Remac. Lançamentos, tem ótimos preços, beleza e funcionalidade para o seu escritório. Quer qualidade, quer bom preço, quer ser bem atendido por profissionais, venha para a Remac. Avenida Mário Covas, 2925, bairro São João. Se você quer conforto, venha para cá. Se você quer qualidade, venha para a Remac. E eu vou falar uma outra coisa para você, hein? Aquela forma de pagamento em até 10 vezes você tem somente aqui na Remac. Avenida Mário Covas, 2925, bairro São João. Remac, o seu escritório do jeito que você precisa e com um conforto
que os seus clientes merecem. Venha para a Remac. A sua festa ou o seu evento precisa de som e iluminação de qualidade. A VM Eventos tem tudo o que você precisa para o seu acontecimento ser marcante. Iluminação e modernos painéis de LED. VM Eventos tem uma equipe de profissionais experientes e qualificados. Locação para todo o Brasil. Hoje Letícia vai ser contaminada pelo coronavírus. Nossa, amiga, muito bom. Oi, Thay, chegou rápido. Ela não sabe, mas está passando o vírus para a pessoa que mais ama. Até a vacina chegar, proteja-se. Não brinque com a sua vida e com a vida de quem você ama. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Estamos de volta. E aí, o que vocês acharam do bloco anterior, gente? É ou não é top essa novidade? Me fala. Eu fiquei ali tentando aprender os golpes, mas eu sou tão ruim de coordenação motora, gente do céu. Mas a gente aprende, né? Diz que até quando a gente morre, a gente vai aprendendo. Mas enfim, vamos então agora falar sobre o nosso queridinho do prato brasileiro, do arroz e feijão, com mel dalbelo no nosso quadro Na Cozinha. Olá, sejam bem-vindos ao quadro Na Cozinha. Espero que vocês tenham passado um delicioso final de semana. E hoje a minha dica para você é do casal perfeito. Sabe o casal perfeito? O arroz com feijão? São eles, gente. Por incrível que pareça, né? Muita gente tem me pedido receita de arroz. O arroz. Porque a pandemia fez muita gente lembrar que tinha cozinha em casa, né? Então muita gente teve que pôr a mão na massa, literalmente. E aí eu achei bem legal, atendendo alguns pedidos que eu recebi durante a semana, trazer para vocês um pouquinho sobre arroz e o feijão, né? Aqui nós temos o hábito de consumir o feijão carioquinha, né? Que é esse aqui. Mas você sabia que algumas regiões, né, cada região tem o seu costume, o seu hábito alimentar? Então aqui nós consumimos muito feijão carioquinha, usamos o feijão preto para a tradicional feijoada, porém no Rio de Janeiro o feijão preto é consumido diariamente. Morei um tempo lá e logo quando eu cheguei na cidade eu tive um pouco de dificuldade de achar o carioquinha. Vocês acreditam? É fantástico, né? Esse mundo gastronômico. A gente não faz ideia da diversidade que a gente tem, né? E como os costumes regionais influenciam, não é mesmo? Aqui eu tenho feijão branco, muito usado para fazer o cassoulet, que é aquele feijão delicioso com linguiça, né? Tem muita gente que põe costelinha, fica muito bom. E eu trouxe um queridinho meu, assim, eu tive o prazer, né, de ter a parceria lá do Armazém São Miguel em oferecer esses produtos pra gente. E lá, gente, eu acho o meu preferido. Hoje ele é o meu preferido, que é o feijão azuki. Esse aqui vermelhinho, ó. Deixa eu aproximar para você ver. Gente, esse feijão é fantástico. Ele é de origem chinesa e tem caído aí na graça das pessoas que consomem alimentação funcional, né? Então ele caiu no nosso conhecimento aí e tá virando o preferido. Isso por quê? Porque ele tem menos fermentação que os feijões tradicionais e mais nutrientes. Isso mesmo, ele tem mais nutrientes que os outros feijões. O feijão, eu tenho notado aqui no restaurante que muitas pessoas têm perdido o hábito de consumir porque passam mal, né?
causam gases mesmo, estufamento, e aí passam muito mal. Gente, o que leva o feijão a causar isso é a falta de deixar ele de molho, você sabia? O feijão, ele contém fitatos. Os fitatos são os causadores de estufamento, além de fazer com que você absorva menos os nutrientes do feijão. Então, a minha dica para o seu feijão do dia a dia é deixar ele de molho ou remolho. Qual é a diferença do molho e remolho? O molho você vai deixar ele na água de um dia para o outro sem mexer. O remolho você troca pelo menos uma vez a água desse feijão. E o ideal é você deixar no mínimo 12 horas, tá? Tem feijão que você vai notar que vai criar muita espuma por cima. Isso é o que causa a má digestão, causa flatulência na gente, né? Os gases mesmo, estufamento. É essa espuminha que tá ali que você vai notar. Então, para ter uma boa digestão do feijão, para você absorver ele melhor, só deixar o seu feijão no remolho por 12 horas no mínimo. Não, olha, gente, é fantástico, é fantástico. Você vai ver a diferença que vai dar na sua digestão. Ele facilita a digestão, então você absorve melhor os nutrientes e você não vai sentir esse estufamento. Só deixar ele no mínimo 12 horas no remolho. Remolho, troca a água uma vez, tá? Outra dica legal que as nossas vós já faziam, e eu tenho certeza que elas nem faziam ideia de que isso dava diferença, é usar o louro na preparação do seu feijão. O louro também auxilia na diminuição da fermentação que causa o estufamento e os gases, tá? Então você pode cozinhar o seu feijão, proporção. Muita gente também me pergunta. Então, para uma xícara de feijão, 3 xícaras de água no cozimento, tá? E a folhinha de louro. Você cozinha ele, o legal seria você fazer final de semana, já uma quantidade aí legal, né, para você consumir, dependendo da quantidade de pessoas que tem em casa. Você cozinha ele na água com louro, depois você pode congelar. Eu trouxe aqui algumas dicas. Então a gente tem o saquinho, o meu preferido é o saquinho, só que eu coloco sempre em 2, para não ter o risco de furar. E eu oriento, eu faço da seguinte forma: eu encho o saquinho com a quantidade que eu quero usar aí durante a semana e coloco numa forma, tá? Então eu coloco ele todinho numa forma bonitinho e levo para congelar. Depois que ele congela, que ele fica durinho, que eu tiro a forma. Porque aí não corre o risco dele entrar nas gradinhas do seu freezer, da gaveta do freezer, da prateleira do freezer. Porque depois, na hora que você vai tirar, ele fura, tá? Então, faça dessa forma. Tem também os descartáveis, né? Esse aqui, por exemplo, ele pode ir ao freezer e pode ir ao micro-ondas, então facilita muito a sua vida. Os de vidro, né? Atenção, se você preferir usar desses aqui, com a largura da boca, né? Porque tem alguns vidros que tem a boca mais estreita, né? Então, na hora que você vai tirar esse feijão de lá, se ele estiver congelado, você não vai conseguir, você vai ter que esperar ele descongelar. E isso pode atrapalhar um pouquinho aí na sua organização aí na hora do almoço, tá? Então, a dica de ter a boca na mesma largura do vidro. Eu não aconselho a usar plástico, porque o plástico, ele fica o gosto, fica o cheiro, a não ser que você deixe um só para feijão, o que é difícil na cozinha, a gente sabe disso. Então eu sempre aconselho a usar vidros ou descartáveis, né? Seja o saquinho ou o potinho descartável. E aí você vai ter o feijão aí durante a semana inteira, você vai fazer o refogadinho de alho. Eu gosto muito também de colocar no feijão a páprica defumada, já falei para vocês. Já contei um pouquinho a minha história com ela, eu adoro a páprica, então dá um sabor diferenciado. Outro tempero bem legal é a fumaça, tá? Ela dá um sabor de defumado, você encontra lá no Armazém São Miguel a fumaça. Você tem tanto ela em pó como em líquido.
E o bacon, né? Lá também tem o bacon em pó que você pode colocar, dá assim um sabor assim diferencial no seu feijão, fantástico. O feijão também entra em... Tem a farofa, tem doce de feijão, tem saladas com feijão, então usa a sua criatividade, mas não deixa de comer ele não, tá? E aí tem o arroz. Arroz a gente também tem uma diversidade enorme. Aí a gente encontra no mercado. Importante ressaltar para você que tanto o arroz quanto os demais alimentos que a gente encontra em mercado, quanto mais processos ele passa, ele vai perdendo os nutrientes dele. Então, por isso que hoje a gente fala muito em arroz integral, né? Ele não foi tão processado, né? O processo que a gente fala é quando vai descascando ele, né? Tirando toda aquela proteção em volta do grão. Então, você tem mais quantidades de fibra ali, você tem mais nutrientes. Então, por isso que a gente foca hoje tanto no arroz integral. Ou seja, então, o melhor é o arroz integral, o segundo melhor, o parborizado, porque ele não passou pelo número de refinamento, de processamento que o arroz branco passou. Mas hoje em dia a gente ainda vê que o preferido é o arroz branco, não é mesmo? Então aqui eu tenho o arroz integral para te apresentar, né? Aquele mais escurinho. Algumas marcas a gente até encontra ainda uns pedacinhos da casquinha dele, daquela palhinha que fica em volta dele. Esse aqui é o arroz branco, né? O tradicional que a gente usa. E aqui o arroz arbóreo, que é aquele arroz que a gente usa para fazer o risoto, tá? Ele é maiorzinho, mais gordinho. Na correria do dia a dia, às vezes a gente não quer descascar o alho, não quer picar cebola, então uma coisa constante que eu tenho, e sempre ensino e eu fazia na minha casa, é deixar o arroz da semana refogado. Você já pensou nisso? Gente, facilita tanto a vida. Você vai preparar ali o óleo, o alho. Eu já tive gente na minha casa do meu lado para me ver fazendo arroz, porque não se conformava do sabor que tinha o meu arroz. Simples. Óleo, deixo o óleo esquentar, entro com alho bem picadinho, deixo o alho ali fritar bem, a hora que ele começa a amarelar, eu entro com o arroz e entro com o sal. Refolgo, refolgo, refolgo e desligo. Vou colocar esse refogado do arroz num tupperware, né, de vidro de preferência, e vou guardar na geladeira. Durante a semana eu só vou pegando a quantidade que preciso e finalizo ele com a água e finalizo o cozimento. Gente, muito prático. Mais fácil que isso não tem. Dicas de preparação de arroz. Para cada uma xícara de arroz, são 2 de água. Ok? Não vai ter erro, a não ser o arroz, isso, né, para o arroz tradicional, arroz branco, ou para o arroz parbolizado. Agora, para o arroz integral, a gente sabe que vai uma quantidade maior de água. Eu sempre oriento você a ver a explicação da embalagem, né, que cada marca traz a sua explicação ali atrás, e o arroz arbóreo também, tá? Sigam as indicações ali da embalagem, tá? Mas o arroz branco e o arroz parbolizado, para cada uma xícara de arroz, são 2 de água, ok? Espero ter deixado tudo muito claro aí para você. Versifica aí um pouquinho, né? Muda aí um pouquinho a sua refeição do dia a dia. Então, trabalhe um pouquinho com os outros feijões. Experimenta o feijão azul, que você não vai se arrepender. Ele tem um grãozinho bem menorzinho do que o feijão tradicional. Ele fica bem vermelhinho. Ele é fantástico, gente. Ele é fantástico. Por mim, eu comeria ele todos os dias. Mas como eu tenho um restaurante, eu acabo almoçando por aqui mesmo. Então, fica a dica. Qualquer dúvida, estou à sua disposição. Só chamar lá no Instagram, Mel Dalbello. Compartilha com a gente as suas dúvidas, compartilha com a gente o algo a mais que você quer aprender também. Tô adorando a participação de vocês lá no nosso quadro no YouTube. Muito obrigada.
YouTube, Programa Alga Mais, Instagram, Programa Alga Mais. Espero um retorno de vocês, gente. Sexta-feira eu vou dar receita, lógico, né? Tem que ser com arroz e o feijão, nosso de cada dia, né? Tenham uma linda semana, fiquem com Deus, te espero na sexta. Beijo! Então, né, gente, quem é que não gosta de um arroz e de um feijão? Me fala. E aí, quase assim, pela hora do almoço, né, aquele ovo frito, uma saladinha, olha, vai muito bem, né? Mas, enfim, eu espero que você esteja com o seu caderninho do Dicas, para você estar pegando todas essas dicas. Inclusive, o que será que dá para fazer de diferente com o tal do arroz e do feijão? Você já pensou nisso? No começo do programa eu falei que eu gosto de uma coisa feita com feijão. Mas, ó, então pega o seu caderno, anote. E, gente, assiste os outros programas, comece, porque nós estamos com aquela promoção que quem fizer o caderno vai ter aí um presente. E, de repente, a gente pode até ganhar outras coisas aí, vamos ver? Mas a gente está esperando aí você com o seu caderninho, para que a gente possa, então, presentear você com algo muito interessante, algo a mais para você. Então, ó, era o que a gente tinha para esse dia. Eu espero que você tenha gostado. E olha, tem dica? Tem sugestão? Tem, como que eu posso dizer? Tem crítica? Pode falar com a gente. Nos segue aí nas redes sociais. Nós estamos aí, então, todas as redes. No Instagram, no Facebook, nós estamos no YouTube, nós estamos aqui também, né? E aí, todo dia, às 9h45, e eu espero você amanhã, nesse mesmo bate-horário, aqui na TVC. Um grande abraço para você e até amanhã.